Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Silvia Ângelo e esse é meu primeiro vídeo do canal, né? Retorne-te é o nome dele e eu tô bem feliz assim de fazer ele. Foi bastante luta, bastante resistência para começar, mas eu falei uma hora tem que sair, né? E hoje foi o dia abençoado, né? Que eu consegui parar, sentar, escrever mais ou menos o roteiro do que eu queria aqui transmitir para vocês. E agora eu tô aqui gravando, né? Não sei fazer edição de vídeo ainda, não sei nada de vídeo, não sei como vai sair, mas enfim, nem que for para guardar para mim mesma e depois eu refazer, vamos lá, né? Então, assim, gente, a mensagem que eu queria passar para vocês, né? E essa foi o intuito da abertura desse canal, tá? Foi que há mais ou menos uns 2 anos atrás, assim, eu vim de uma vida, né, cristã, desde eu tenho 44 anos, eu fiz na sexta-feira passada, 44 aninhos, e com cara de 18, mas, né, já tem 44, né, não parece, né? E por 42 anos, então, eu vivi, né, nesse mundo, né, nessa religiosidade cristã. Primeiro eu nasci na igreja católica, por o berço, assim, dos meus pais, né, e respeitei, fui tentando me envolver lá. E isso foi até os 25 anos, e depois dos 25 anos até os meus 42, 43 anos, mais ou menos, né? Eu fui de uma igreja evangélica, né? Por quase 19 anos, então eu frequentei, né? E nos dois lugares eu tive bastante aprendizado, assim, coisas muito boas, né? E coisas que também eu questionava bastante. E por último, né, nessa igreja que eu estava, eu vi assim, comecei a fazer muitos questionamentos de alguns acontecimentos que eu tive lá dentro, né, dentro da própria igreja, etc e tal. E isso começou a me trazer alguns insights, né, e muitos questionamentos também. É como se fosse uma crise existencial, apesar de já estar com quase 43 anos, um pouco velhinha, né, para ter. Mas foi nessa época que aconteceu isso bem forte para mim. Eu sei que tem outras pessoas que despertam antes, que tem isso antes, né? Mas comigo foi um pouco mais tarde, porque realmente tudo que eu vivenciei nesses anos de vida, né, e nessas crenças que eu tinha, aquilo para mim tudo era muito verdade, era muito verdadeiro, como muitas coisas hoje, muitos ensinamentos ainda são, porque se tratam de leis universais, né? E isso é muito visual na nossa vida, né? Se você se permitir, você vivencia várias coisas, vários fatos na sua vida que evidenciam que aqueles ensinamentos realmente têm um fundo de verdade, tá? Então eu não dispenso os ensinamentos que eu tive nesses lugares, né? Não é o intuito aqui falar mal ou condenar nada, mas é que quando eu cheguei nessa fase da minha vida, né? Eu passei também por alguns processos por último, né, perdi a minha mãe, depois perdi meu pai, que eram pessoas bem importantes para mim na minha vida, né? E se tiver uma oportunidade nesse canal, eu ainda quero falar dessas duas pessoas, o significado que elas tiveram para mim na minha vida, né? Além de pai e mãe. E depois também passei por uma fase de divórcio que foi assim, não foi muito amigável, então foi bem pesado mesmo. E eu passei tudo isso enquanto eu estava lá nesse lugar, na igreja, né? E não foi só por conta dessas situações, porque às vezes a pessoa tem que levar um choque para ela poder, né, fazer alguns questionamentos sobre a própria vida e tal. Assim não foi o meu caso, né? Foi, mas também não foi. Não foi só isso, né? Na verdade, essas perguntas elas vinham comigo desde quando eu me conheço por gente. Por isso que eu acho que eu levei muito tempo para correr atrás das respostas, né? E para uma vida espiritual, eu me abri assim desde que eu me lembro que eu tinha uns 6 anos de idade, né? Porque o meu pai, ele era esquizofrênico, né? Então ele era uma pessoa e ele também foi alcoólatra. Era uma pessoa bem difícil de natureza, bem difícil. Ele era daquele povo do tempo antigo, sabe? Que era tudo, né? A ferro e a fogo e tal. Então a gente sofreu bastante com ele, né? Então, por conta dessa situação que eu tinha dentro de casa, né, de violência, de alcoolismo e uma criança presenciando tudo aquilo, eu descobri a minha espiritualidade assim bem cedo. Eu descobri que eu tinha uma ligação forte com Deus, né, com essa parte, e na época, né, na minha consciência mais religiosa, né, de um cunho mais religioso, mas eu despertei isso muito cedo em mim, né. E fui levando conforme as crenças que eu tinha, conforme
digamos assim, os lugares que eu frequentava, né? Que primeiro na igreja católica, depois nessa igreja evangélica, já depois de jovem, né? Depois dos 25 anos. Então eu fui levando, né? Essa vida espiritual conforme eu achava que dava, conforme eu ouvia alguns ensinamentos, mas eu sempre tinha alguns questionamentos em algumas situações, né? A Bíblia, para mim, ela é um livro universal, né? Eu acredito que nem tudo que está escrito lá é verdadeiro e muita coisa que está escrito lá, talvez a maior parte, seja sim verdadeiro, porque eu tive oportunidades de vivenciar coisas que ali ensinam na minha própria vida, né? Muito forte nesses lugares que eu estive, principalmente na igreja evangélica, né, que eu frequentava. E eu acredito que quando eu tinha, né, os 25 anos que eu me batizei nessa igreja, ali foi a abertura de um portal bem mais forte mesmo, de uma vida espiritual para mim, que serviu até o ponto em que eu cheguei naquele nível de consciência. E depois de então, eu comecei com mais esses questionamentos, né, depois de tantos anos seguindo, né, doutrinas e crenças, né, a crença cristã, que falava tudo sobre Deus, né, que parece que tinha tanta intimidade com Deus, mas eu justamente tive uma crise existencial até a ponto, né, nesses meus 42 anos, né, já tarde, de questionar a existência de Deus e principalmente o porquê que eu vim pra cá. Se eu vim pra cá porque eu quis, se eu vim pra cá porque eu fui obrigada, né? Se eu nasci, por que eu nasci, né? E eu tô escrevendo um livro, eu não sei quando eu vou terminar, né? Mas eu vou dar um spoiler aqui já de cara, né? E esse livro questiona justamente isso, né? O que eu vim fazer aqui? Foi eu que nasci? Foi eu que pedi? Eu fui obrigada, né? Então esses questionamentos vieram muito forte para mim e eu fiquei chocada comigo mesmo, porque eu não esperava que depois de tantos anos, né, com as coisas parece que tão certas, né, tão verdadeiras, né, tão parece que aquilo já estava formado para mim. Mas devido a situações fatos que foram, na verdade, eram fatos que a vida foi me mostrando, eu vi que aquilo já não me, digamos assim, não me servia mais, sabe? Não cabia mais em mim. Na verdade, eu acho que nunca coube. É só a gente vai aceitando o que a sociedade, o que a família nos ensina, o que a igreja, o que né? A gente vai aceitando ali aqueles moldes, aqueles padrões, né, e não se dá conta de voltar para a nossa própria essência, para as perguntas que ficam lá dentro, lá no fundo, para a gente poder despertar quem realmente nós somos, a nossa essência. Porque nós, né, nós viemos de uma criação maior, de uma criação divina. É isso que eu acredito. Mas por conta desse mundo louco aí que a gente vive e tal, né, que é um mundo de muito... Nossa, começou a chover aqui agora, bastante. Um barulhão da chuva, acho que vai sair no vídeo e depois tento limpar. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, por conta da gente estar, né, muito ligado às nossas crenças que a gente recebe quando a gente nasce, à sociedade, a esse sistema doido que a gente tem aí, né, tão capitalista, digamos assim, né, não tenho nada contra, né, o dinheiro, né, dinheiro é prosperidade financeira, né, mas é a forma como a gente usa, né, a forma como a gente busca essas coisas, né, na nossa vida. Então, por conta da gente viver num mundo tão assim, a gente vai colocando camadas e camadas sobre a gente e a nossa essência, ela vai desaparecendo, sabe? E acredito que foi isso que aconteceu comigo. Então, muitas coisas, né, eu comecei a resgatar nesse momento dessa crise existencial. Eu comecei a voltar para dentro de mim e do jeito que eu sabia lá fazer na igreja onde eu estava, sabe? Do jeito que a doutrina ensinava a gente fazer. Só vou arrumar o telefone aqui um pouquinho, que ele tá caindo. Só um minutinho. Depois, se eu puder, eu edito e tiro esse pedaço. Senão vai ficar assim. Até eu aprender a editar. Então, assim, eu dobrei o meu joelho, que era como a gente fazia lá, né? Que eu ensinava, né? Que sempre deu muito certo, inclusive, por muito tempo. Aí eu dobrei o meu joelho e eu fiz uma oração bem sincera com Deus, até meio mal educada, assim, sabe? Não desrespeitando, mas por causa da revolta que estava dentro de mim. Eu falei, meu Deus, todos esses anos eu gastei a minha vida inteira, né? Eu nunca fui uma pessoa em cima do muro. Tudo que eu abraço na minha vida, eu sou leonina, né? Então vocês sabem que leonino é 880, não é pingo nos is, né? Ou é preto no branco.
Nós somos muito, digamos assim, muito firmes, né? Os leoninos, né? Principalmente as mulheres, né? A gente é muito firme no nosso propósito, né? Quando você entra de uma coisa, você entra de cabeça, né? Não tem meio termo para você. Então eu sempre levei muito a sério, sempre procurei ajudar nesses lugares que eu tava, né? Mesmo um pouquinho por causa da correria, trabalho e daí igreja, né? Trabalho, obrigações, deveres lá na igreja, mas eu sempre procurei estar junto ali. Individualmente, as pessoas que estavam à minha volta, eu sempre procurava levar um pouco de luz, sabe? Não sei se eu consegui ou não, né? Muita gente diz que sim, né? Que eu sempre fui uma boa amiga e tal, etc, né? Que sempre cumpri com o meu papel. Mas, enfim, e eu dobrava meu joelho e falei assim, por que tudo isso acontecendo na minha vida? Por que esses questionamentos dentro de mim? Por que essa crença já não me cabe mais? Por que eu não consigo me encaixar, né, em nenhum lugar? Eu saí de um lugar, eu fui para outro e eu não consigo me encaixar. Nem na sociedade, eu sinto, né? Ó. A rebelde, né? E nem nenhuma igreja, mas eu sinto a vida espiritual muito aflorada dentro de mim. Então, o que eu tô fazendo de errado, né? Eu tô te buscando no lugar errado. Você existe realmente? Você é do jeito que eles pintam, né? E esses planos de vida que eu fiz, eles são meus mesmo? Eles eram verdade? Eles eram reais, né? Ou era ilusão da minha cabeça, né? Porque muita coisa deu errado, muita coisa deu certo, né? Mas eu não... A impressão que nada disso me preenche, né? Parece que tem vazio ainda, falta alguma coisa e eu não sei exatamente o que é, mas eu preciso dessas respostas. E dessa forma como eu fui fazendo esses questionamentos, né? E enfim, as respostas foram vindo, né? E eu perguntava também se a doutrina, né, a doutrina cristã, a doutrina que as igrejas ensinavam, as crenças, né, os textos bíblicos, né, em sua maioria, se eram mesmo verdade. Eu fui fazendo essas perguntas, porque muitas coisas que eles pregavam, eu não sentia dentro de mim que aquilo era realmente aquilo, né? Como, por exemplo, aqui tem Deus, lá não tem. Esse é o Deus verdadeiro e único, né? Se você não estiver aqui, lá fora você não tem salvação qualquer em outro lugar. É só aqui que existe esse Deus verdadeiro, né? Nós somos filhos de Deus. Quem não é batizado nessa igreja não é filho de Deus, né? Não tem parte com Deus. Aí eu pensava assim, meu Deus, como é que Deus coloca criaturas, né? Deus, que é um ser tão complexo, começa a criar... O primeiro questionamento que eu comecei a ter, quando comecei a ter isso muitos anos atrás, né? Não foi nesses meus 40... Nos meus 42 anos, eu quis dizer que foi, 42 para 43 anos, foi onde estourou, sabe? Que não deu mais para eu não ter essas respostas. E aí eu comecei a buscar. Então eu me perguntava sempre, tá, eu até aceito isso, mas eu não concordo com isso, sabe? Eu aceito porque eu tô aqui, porque a maioria das coisas que eu vejo faz sentido para mim, mas eu não consigo concordar com isso. E aquilo ficava gritando ali dentro, sabe? Mas como que só a gente é filho de Deus? Por que você tem que passar pelo batismo para ser filho de Deus? E todas essas pessoas não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Qual que é a diferença de filho de Deus e criatura de Deus? Sabe? Todos viemos da mesma fonte, todos temos as mesmas condições. A própria Bíblia fala, tudo acontece ao justo e ao injusto. Né? E tem muita gente que não está aqui dentro, mas que é mais justa do que quem está aqui. Né? E o próprio Jesus fala, né, que ele veio para os que precisavam, né? Para os doentes, não para os bons não precisavam. Né? Então, assim, que história é essa? Né? E Jesus também falou, né? Já que eu estava dentro de uma doutrina cristã, né? Ele falou: o meu pai e a minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus, né? E eu via muita gente lá fora, né, de onde eu estava, fazendo muito mais a vontade de Deus, que é o amor, a paz, a abundância, a prosperidade, muito mais e muito melhor do que eu mesma, sabe? Que estava lá dentro todo dia enfiada. Então esses questionamentos, eles não casavam. Eles não casavam com algumas pregações, com alguns textos bíblicos. E aquilo foi me incomodando, me incomodando. E eu tinha certeza que eu não estava tendo nenhuma influência
diabólica, digamos assim, como também era acostumada a dizer, né? Se você contestar, né, tal coisa, é porque você tá espiritado, né? Eu já ouvi muito isso, né? Que tá, como diz o ditado, tá com o demônio no couro, né? Então, é já para você não questionar nada, né? E eu comecei a perder esse medo, sabe? Eu comecei a perder esse medo. Eu sempre fui uma pessoa bem esclarecida, eu tive a oportunidade de estudar, fazer faculdade, fui além, fiz um mestrado, fiz pós, sabe? Sou muito autodidata, estudo sobre todos os assuntos, sabe? Eu tenho prazer. Foi um sonho que eu cumpri na minha vida, que eu realmente me sinto realizada. E eu me tornei um autodidata porque eu não sabia estudar sozinha, eu tive que aprender, né? Eu fiz uma engenharia, então a gente tem que ser, querendo ou não, você tem que aprender a ser, a fazer as coisas sozinho. E eu, então, né, eu, eu aprendi a buscar sozinha, tá? Eu pedi desculpa pra vocês que ainda não sei olhar direito pra câmera, então às vezes quero olhar pra mim, mas eu sei que não é pra mim que eu tenho que olhar, eu tenho que olhar pra aquela bolinha ali em cima, que daí eu tô olhando pra vocês, né? E, enfim, mas vamos lá. E então eu busquei muita coisa sozinha. Então, com esse esclarecimento que eu tinha, eu sabia que eu não era doida. Eu tinha uma mente muito clara, muito sensata, muito, né? E mais a questão de que muitas coisas, muitos questionamentos que vinha na hora justamente que eu estava bem em comunhão, em oração, para vocês terem uma ideia, tá? Em oração, só eu e Deus. Minha mente estava só lá, ligada na dele. E esses questionamentos eles vinham nesse momento e eu estava em muita comunhão. Né? Eles vinham na hora da angústia, na hora da revolta, na hora que eu não entendia que as coisas aconteciam e eu me sentia às vezes até meio injustiçada com aquilo, sabe? Hoje eu tenho outra visão sobre justiça e injustiça, mas enfim, na época era assim que a minha cabeça pensava e por isso mesmo eu me questionava se as coisas eram daquele jeito que pregavam, né? Que tem justo e tem injusto, e tem mal e tem bem, e tem céu e tem inferno, né? Então eu questionava isso também, né? Enfim, e dessa mesma forma eu continuei ajoelhando e de início eu pedia perdão porque eu achava que tinha que pedir, que eu não podia pensar aquelas coisas que eram abomináveis, como eu sempre fui ensinada, né? E aos poucos eu fui perdendo o medo e eu fui obtendo essas respostas, né? E a primeira resposta que eu obtive, né, que me abriu assim um novo portal para a espiritualidade, né, para descobrir o que realmente, né, é e o que é muito mais complexo do que a gente acha, é muito mais complexo do que as igrejas tentam pregar, né? Não tô eu aqui para ensinar ninguém, eu tô dividindo o meu conhecimento, tá? O meu despertar de uma nova consciência. É só isso que eu tô fazendo. Eu não tô aqui para ensinar ninguém, né? E principalmente, né, quem estiver aqui no canal vai estar porque quer ouvir essa experiência, quer dividir, tá buscando, faz sentido para você, tá? Mas eu não tenho essa petulância ou essa intenção, tá? A intenção aqui depois vocês vão ver eu falar melhor porque que eu abri o canal, é dividir essa minha experiência, tá? Porque eu sei que tem muita gente que passa isso e tem medo de contestar, tem medo de fazer os questionamentos, tem medo de se expor, tá? Porque sofre pressão da família, dos amigos, né? Tem medo de ficar sozinho e assim, é mais ou menos por aí, mas não tanto, depois melhora. Mas no início é complicado mesmo, sabe? Você se expõe muito, né? Porque tudo que é diferente, tudo que vai contramão é errado, né? É diabólico. E não é bem assim, tá? E é justamente o crescimento que o Criador ele quer da gente, que a gente questione, que a gente pergunta, porque ele se alimenta das nossas próprias experiências. Então, se você não evoluir, se você ficar sempre no mesmo, se a humanidade ficar sempre nas mesmas coisas, as mesmas questões que não estão dando certo, não estão resolvendo os problemas do mundo, essa forma de pensamento, essa forma de facção que tem por aí para pregar Deus, né? Essa inteligência maior de criação, né? Que nós somos repartidos, nós não somos só um. É justamente isso que não está dando certo. Porque se desse certo, os problemas do mundo estariam resolvidos. Não, a gente não teria problemas aí básicos, como, por exemplo, fome, né? Má distribuição de renda, né? Principalmente aqui no nosso país, né? E a gente tem dados aí de que me parece que uma entre 4 pessoas estava passando fome agora, nessa época. Nós estamos ainda na época da pandemia, né? Agora em 2020. E no mundo, me parece que a cada
10 pessoas, uma passa fome, tá? Isso eu não pesquisei, tá, gente? Eu tive essas informações de uma comunidade aí que eu resolvi ajudar lá, sabe? Enfim, então eu acho que se o que o que veio para ser pregado tivesse sendo feito de forma correta, esses problemas não estariam aí presentes. Então, se não tá dando certo, eu acho que tem que ser feita alguma coisa para dar certo. Eu acho que as pessoas têm que começar a despertar suas consciências e prestar atenção em si mesmo, né, e no que está acontecendo à nossa volta para a gente poder melhorar, né? E cada um, gente, melhora de um jeito. Por exemplo, tem gente, eu conheço empresas que elas doam. Eu conheço empresa, já vi casos que elas ofertam 40%, 30% da sua renda doação. Pessoas que são milionárias, bilionárias, que fazem isso também. Elas ajudam com o dinheiro, né, para instituições de caridade que combate a fome, que combate a falta de educação, né? E às vezes você fala, mas como é que eu vou mudar a consciência das pessoas? Como é que a gente vai melhorar? Como é que a gente vai fazer algo diferente? Então, fala. Você tem tua boca, fala. Às vezes você tem conhecimento em algum assunto, né? Fala. O que você já aprendeu, o que você lê nos livros que faz sentido para você, isso você já vai estar ajudando, tá? Então, eu coloquei minha colinha aqui do lado porque é bastante assunto para falar nesse vídeo. Eu sei que tem gente que começa o canal falando pouco, mas eu não vou fazer isso, eu vou começar falando muito mesmo, porque eu acho que já começa aqui uma abertura de oportunidade para quem está buscando nesse mesmo sentido respostas, né? Já começa aqui analisando a minha experiência, se isso fizer sentido para você, você continua aí no canal vendo os vídeos, né? Então, então foi essa o meu questionamento. E eu comecei a obter as respostas. E o primeiro lugar que eu obtive resposta mas da onde que veio, né, Silvia? O que você leu? O que aconteceu? Em que momento que você começou? E como que você começou a receber? Eu não vou conseguir, gente, falar tudo nesse vídeo, tá? Mas a primeira coisa que eu fiz é ir... Eu sou engenheira e eu trabalhei por muitos de formação, tá, gente? Eu não sou só isso. Eu sou a Silvia Ângela. Mas de formação, né, acadêmica, eu sou engenheira. Eu fiz engenharia industrial madeireira, tá? Então, se tiver alguns colegas aí madeireira, pouca gente no Brasil vai me reconhecer como colega, né? E eu trabalhei muitos anos em laboratório, era tipo aqueles ratinhos de laboratório, sabe, da universidade, né? Eu precisava de bolsa, então, para manter os estudos, então eu me enfiava nos laboratórios e eu acabei gostando, então aprendi a gostar, sabe? Não era muito meu perfil, mas eu aprendi a gostar. E então participei de pesquisa também, de iniciação científica, né? E depois fiz até um mestrado e até continuar o doutorado, mas daí eu cansei de estudar, falei, chega, deixa eu ir trabalhar fora um pouco, né? Ganhar experiência de mercado. Daí não quis continuar o doutorado para ser professora na universidade. Eu fui até professora depois, mas em iniciativas mais privadas. Então, assim, por que eu tô falando isso, né? Porque eu sou muito do fato. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada desde que eu me conheço por criança, né? Esse lado ele fala muito forte. E assim, eu tive a oportunidade de estudar um pouco de astrologia, um pouco de Kabbalah, a Kabbalah judaica, né? Eu acho que é assim que fala, Kabbalah. E outros estudos também que fala que estudos da área de psicologia, psicanálise, né, que mexe com a nossa, com quem a gente é, com a nossa personalidade, testes, né, de comportamentais, e tudo leva que eu sou essa pessoa mesmo. O meu lado espiritual, ele é muito mais forte do que o lado físico, assim, um lado mais material, tá? Até eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu fico só no zen e no aterro para realizar as coisas aqui, né? Então, na engenharia eu aprendi bastante isso, a ser mais aterrada, a ser mais do fato, da lógica, né? E por eu ser assim, graças a Deus, que né, foi um aprendizado que eu tive, eu melhorei a minha pessoa com isso, né? Então eu fui direto para os fatos. Eu falei, bom, como a Bíblia é um lugar muito forte, né? É uma coisa muito. Porque ali tem muita verdade, gente, tem muita verdade, né? Uma das coisas que eu pretendo continuar falando aqui no canal é sobre esse livro maravilhoso, tá? Mas nem tudo que tá lá é tão verdade assim, né?
Era para ser muito mais, mas, né, bastante coisa foi cortada, bastante coisa foi tirada e bastante coisa foi colocada, né, a bel prazer. Mas não vou entrar nessa discussão aqui agora. Então, por eu ser uma pessoa muito, digamos assim, do fato, da lógica, né? Eu falei, já que eu tô quebrando os meus paradigmas aqui, né? Não dá mais para aguentar. Esse nível de consciência, eu não gosto de falar sempre, a impressão que é melhor e melhor. Mas essa fase, né, de consciência, eu já ultrapassei, eu não consigo mais ficar aqui, até esse nível de conhecimento que veio. Eu preciso ultrapassar isso, eu preciso saber para onde eu vou, né? Qual que é a verdade que tem depois, né? A verdade não é absoluta, ela é relativa também. Enfim, eu preciso encontrar minha nova verdade, ou se isso aqui já não está mais cabendo dentro de mim. Então, como eu era assim, eu pensei assim, para mim tem que ter uma coisa que é fato, sabe? Não adianta um livro, não adianta vir com outro livro, sei lá, o budismo, o espiritismo, isso já andei estudando também e não é suficiente, eu preciso de fatos. E eu comecei, gente, a ver alguns vídeos num canal, um dos canais, depois eu fui para outros, que chama-se Afinal Quem Somos Nós, tá? Eu vou deixar aqui para vocês embaixo na descrição, se eu conseguir fazer, né, que eu já disse que eu tô aprendendo. E esse canal, né, do YouTube é um físico, não é físico quântico, tá? Ele é físico normal. E um neurologista, neurologista, desculpa. São dois cientistas, né? Pesquisadores, desculpa. São dois pesquisadores que estão atrás, né, de conhecer sobre a nossa consciência. Se tem vida depois da morte, né? Que foi um dos maiores questionamentos que eu tive também. Mas será que essa vida é só aqui mesmo? Será que realmente tem vida depois? Né? Será que quem é Deus? Ele existe? Como que ele é? Como que funciona depois daqui? Né? Porque a gente vive uma vida espiritual pensando no depois. Né? Então, se a vida espiritual não tem sentido, então o depois não importa. Né? Então, eu fui atrás de saber. E eu fui para esse canal ver na prática. Porque lá são pessoas, né, chama-se EQM, são pessoas que falecem, né, que morrem, e elas vivem do outro lado, por algumas horas, por alguns dias, por alguns instantes, né, porque de lá já se sabe que o tempo é diferente daqui, né. Tem uma parte na Bíblia que fala, né, que 1000 anos para Deus é igual a um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Então aí já tá uma resposta que eu tive de uma coisa que é verídica, né? Então essas pessoas vão para lá e eu vi vários relatos. E eu vi esse negócio de céu e inferno, né? Porque morre, porque faz isso, 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 você vai pro inferno. Se você fizer isso, 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 se você for bonzinho assim, assim, você vai pro céu. E eu vi coisas ao contrário, muitas vezes lá, desses relatos, né? Então assim, não vai dar tempo de eu falar aqui, mas um dos despertamentos que eu tive, com fato de que as coisas não são exatamente como se prega, foi esse canal, foi o relato dessas pessoas que estão lá. Principalmente tem 2 ou 3 lá, que os vídeos são em 2 ou 3 partes. Eu gostaria de ter a oportunidade de trazer aqui no canal para vocês, eu não sei quando que eu vou poder fazer isso, tá? Eu vou organizar de uma forma que eu vou aos poucos, tá? Porque para mim entender tudo, até o patamar, o momento que eu cheguei agora de entendimento, sabe? Foi vários meses, né? Foram mais de um ano, na verdade. Então, assim, não é de uma hora para outra, sabe? Então, eu vou trazendo aqui no canal aos poucos, assim, conforme as informações que eu fui tendo, né? Os conhecimentos que foram se abrindo e tal, e que foi melhorando o meu estado de consciência, de espírito também, né? Então eu pretendo trazer aos poucos. Mas esse canal é muito importante. É muito assim, eu recomendo que quem puder ir lá dar uma olhada e prestar atenção no que aquelas pessoas têm para falar, tá? Lá tem de tudo. Tem ateu, tem espírita, tem evangélico, tem católico, tem diferentes orientações sexuais, tem de tudo, tá? E eu tô falando tudo isso porque tem muitos paradigmas, né? Se você fizer isso, se você viver sua vida assim, assado, você vai pro inferno. Se você vai pro céu, né?
Então, não é bem assim, gente. Então, eu fui buscar direto na fonte. E a partir disso, né, aquelas contestações que eu tinha dentro de mim, elas se tornaram, eu validei elas, de que realmente não era mesmo do jeito que se prega, tá? Nesses lugares por onde eu tive a oportunidade de passar. Muita coisa é, mas muita coisa não é, tá? E quem foi do outro lado e voltou, quem mais pode dizer melhor do que a gente, tá? E não é qualquer pessoa que está fazendo os estudos. Esse estudo tem grupos no mundo inteiro estudando, né, sobre a questão de vida após a morte, tá? E, enfim, são pessoas sérias. Eu tive no mundo, né, que participei do mundo científico, digamos assim, tem muita gente séria lá, tá? Ninguém se expõe e dá a cara para bater, para ir para um canal do YouTube falar de alguma coisa, se a pessoa não tem fatos ali, sabe? Se não tem algum tipo de comprovação ou algum padrão de raciocínio ou de hipótese, sabe? Sendo comprovada. Ninguém dá a sua cara para bater assim à toa, tá? Então, assim, ali foi o meu norte, sabe? Eu falei, bom, então esses questionamentos que eu tinha, que eu achava que podia ser diferente, são mesmo, né? E agora, então, eu vou continuar para novos conhecimentos. E é onde eu me abri, então, para novos conhecimentos, tá? Então, foi isso, o meu despertar, tá? E, então, eu abri o canal, na verdade, por um chamado, assim, eu entendi que era um chamado, já eu deveria ter feito isso há muito tempo, na verdade, tá? Mas eu me senti insegura porque é um novo mundo para mim, né? Eu tô agora que eu tô me abrindo para isso, né? A vida inteira, 40 e poucos anos, né? Com uma crença ali, né? Te prendendo, te limitando, te machucando muitas vezes. E você não estava entendendo, você achava que aquilo ali, é a vontade de Deus, né? É assim mesmo, né? Quem sou eu para questionar, né? Imagine, tadinha de mim, né? Coitadinha de nós, né? Quem somos nós? Nós somos meros vermes, né? E, enfim, não é bem assim, tá? Jesus falou que o reino de Deus, ele vive dentro de nós, tá? Então ele deixou bem claro, vós sois deuses, né? Então, assim, se a gente não despertar esse Deus que mora dentro da gente, né? Quem é que vai despertar, né? Então, esses próprios questionamentos que eu estava tendo era o Deus manifesto em mim, era porque era para ser manifesto, era para ser buscado, né, conhecido, o novo, né, e para depois dividir, né, para expor, né, para que muita gente que tem medo, que vive ali na opressão daquilo que pregam por aí, para sair dessa opressão, gente, porque às vezes a gente joga uma vida inteira, vive uma vida inteira, né, totalmente desadequada, totalmente fora da nossa essência, né, do nosso alinhamento com o verdadeiro eu, que é o Deus que habita em nós, tá? Então é muito sério isso, tá? Isso não é brincadeira, tá? Ninguém abre um canal também, como muitos que tem, né? Eu sou quantas pessoas tem aí, né? Com canais já com muitas pessoas que seguem, né? Despertando aí, se permitindo abrirem suas consciências, expandirem, né? Então também ninguém vem aqui abrir um canal, dar a cara para bater aqui, se isso para você não for muito verdade, né? Você sabe que você vai levar pedrada, né? Em um momento ou outro você vai levar, né? Umas pauladinhas, tá? Então, assim, não tem problema, sabe? O importante é a gente dividir o que a gente sabe, porque conhecimento guardado, ele não serve para nada. Se eu levar isso comigo pro túmulo, para que ele vai servir, né? Todo mundo que veio ao mundo, né, e levou conhecimento guardado para si, o que contribuiu para o mundo? Nada. Então a gente tem que dividir, tá? Bom, então o nome do canal eu chamei de Retorne, porque eu parti daquele princípio do Sócrates, né? Que é aquele filósofo. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Que era uma frase que estava escrita na entrada do oráculo de Delfos, né? Sócrates viveu de 479 a 399 a.C. É a minha colinha que está aqui do lado, porque eu não lembro tudo isso, tá? Então, conhece-te a ti mesmo, né? Ele falava que, né, o ser humano que conhece a você mesmo, né? Conhece, ele ganha o mundo, né?
que você vai saber se portar, né? Então, retorne-te eu coloco como se fosse retornar para você mesmo, né? Retorne-te, né? Te traga de volta para você mesmo, né? E se conheça para que você conheça o universo que habita dentro de você, que Deus já deixou dentro de nós para nós explorarmos, né? A gente é que se limita, né? A gente que vai colocando as capas, as camadas aí que a sociedade, que as igrejas, que as escolas, né? As universidades, os amigos, a família, né? Todo mundo vai colocando, né? O sistema vai colocando sobre a gente. E a gente vai se perdendo de si e quando vê a vida passou, você não viveu a vida que você quis, você não realizou os seus sonhos, você não buscou os seus interesses, porque dizem que é errado buscar os seus próprios interesses, né? Então, assim, como é que uma pessoa vai estar... Se ela não tá bem, como é que ela vai ajudar o próximo? Como é que ela vai ajudar o outro? Como é que ela vai fazer o bem? Né? Se ela não vive uma vida feliz e próspera, como é que ela vai querer ajudar o outro? Como é que ela vai falar isso pro outro? Né? Que a vida é bonita, a vida é bela, a vida vale a pena ser vivida se ela tá triste, se ela tá desgostosa, entendeu? Se ela ainda não aprendeu o sentido da vida. Então, é difícil, né? Então, por isso que o canal chama Retorne-te. E também esse chamado para a missão, então, veio desse despertar. Então eu comecei a buscar vários sinais. Depois, passado tudo esse momento, esses quase 2 anos estudando e, e buscando esse conhecimento e buscando as respostas que eu tinha dentro de mim, né? Que aos poucos eu pretendo ir comentando aqui no canal. E dizendo da onde que eu encontrei cada coisa e tal. Depois que passou tudo isso, daí eu comecei a ver que a vida não é só isso, né, gente? Não é só vir aqui, trabalhar, né, dormir, se divertir de vez em quando, né? Não, eu vi que a vida não é só isso que a gente vive, sabe? Às vezes a gente se mata de trabalhar uma vida inteira, né? E, enfim, não é só isso, né? Eu descobri que a vida é muito mais do que isso. A vida, ela tem um propósito, né? E eu me perguntava, era uma das perguntas que eu fazia, gente, a vida tem sentido? Que sentido que a vida tem, né? E porque tem gente que fala assim, tem um filho que você vai ver o sentido da vida. Eu conheci um monte de gente que teve filho, inclusive na minha família, e que a vida continua sem sentido do mesmo jeito, tá? É sempre um vazio, parece que o ser humano tem dentro de si, que é difícil de ser preenchido. Muitas vezes a pessoa não percebe porque ela começa a preencher com bebida, com saideira, com balada, com amigos, né? Muita algazarra, com... às vezes até com esportes, que é uma coisa legal, uma coisa boa, eu pratico também, sabe? E a gente vai levando, né? Mas a gente nunca se atém a encontrar o verdadeiro propósito, a fazer perguntas. Gente, a gente está nesse mundo tão maravilhoso, complexo, lindo, né? Com essa inteligência toda maravilhosa, né? À nossa volta, que foi criado para nós. Só a gente aqui, né? Por que será que tudo isso foi deixado pra gente, né? Por que a gente está aqui? Da onde que a gente veio? Para onde que a gente vai mesmo? Será que ninguém consegue, né? Eu acho que é uma pergunta mínima. Desculpa aí quem nunca fez ou não quer saber. Mas para mim isso é básico, sabe? É básico. Era o que a gente deveria fazer, né? E eu fiz isso a vida inteira, mas eu tinha vergonha, né? Porque ninguém questiona, todo mundo ia levando e eu ia com a massa também, né? Até que isso acabou, né? Isso teve fim. Bom, gente, então, por conta disso tudo, aí eu vi que a vida tinha mais sentido, tinha mais, né? Tinha um propósito. E o propósito maior que eu achei na minha vida é de vir aqui dividir as minhas experiências, né, com vocês. E tenho todos esses conhecimentos que fui atrás e tal, mas também a experiência de vida, né? Eu tive uma vida assim que foi boa, não tive uma vida ruim, sabe? Mas eu vim de um berço muito sofrido, né? Como eu comentei, meu pai era esquizofrênico, né? E por conta disso a minha família se tornou bem desestruturada, né? A minha mãe sofreu muito, sabe? A gente passou, assim, traumas emocionais muito difíceis para lidar, sabe? Que a gente levou, que a gente trouxe para a vida adulta, inclusive, né? Então a gente passou por muitas, e passa ainda, né? Eu, graças a Deus, depois que eu comecei esses estudos, eu melhorei muita coisa na minha vida. Comecei também a praticar meditação, yoga, para poder voltar para dentro de si, se conhecer melhor, entender alguns processos que a gente tem, que a gente não consegue resolver, às vezes, no médico, no psicólogo, sei lá o quê, né?
Eu respeito todos esses profissionais, né? E tenho amigos, né, de todas as áreas, praticamente da área da saúde. Tem gente da minha família, né? Mas, assim, tem coisas que a medicina não resolve, tem coisas que a psicologia não resolve, porque elas são espirituais. Assim eu entendo e assim eu vejo fatos na minha vida, na vida da minha família, de amigos, de pessoas próximas, né? E de muita gente que tá aí hoje na internet para quem quiser ver, né? Os fatos aí. E com meditação e com yoga, eu consegui, assim, melhorar muita coisa na minha vida. Minha saúde, alimentação, o poder de atenção, de concentração, ansiedade diminuiu, muita coisa, gente. Então, assim, com tudo isso, eu resolvi, falei, eu tenho que falar isso para as pessoas, né? Eu preciso falar isso para as pessoas. E cada vez que eu ia sentindo isso, eu ia tendo respostas. Eram vídeos que vinham na timeline. Às vezes eu nem estava pensando naquilo, perguntando, né? Não via que não era o robozinho ali do YouTube, né? Que estava me mandando, ou do Face que estava me mandando aquilo. Não, era natural, assim. Eu pensava em alguma coisa, será que eu faço isso? Será que eu falo? E vinha um vídeo de alguém, de algum YouTuber, de algum... né, esses gurus também que tem por aí, né? E vinha alguma coisa na timeline exatamente naquilo que eu perguntava, o universo, né, Deus, como você queira chamar, me respondendo, confirmando o que eu deveria fazer. Então, por isso que eu abri o canal, gente, né? Eu considero assim como, sei lá, uma missão, né? Um propósito que eu tenho hoje com a minha vida, tá? Isso é muito pessoal, tá? Isso não é só por um meio profissional. Pode ser que amanhã ou depois, né, aconteça, né? Como muitos que abrem o YouTube às vezes para dividir as experiências e depois, né, vem tantas oportunidades, né? Porque a Bíblia também fala que digno é o trabalhador do seu salário, né? Então, eu conheço muita gente que abre o canal assim e depois ele começa a dar palestra, fazer um monte de coisa. Então, assim, eu tô sem pretensão aqui. Eu só tô dividindo isso porque isso chegava até. Eu tava até sem dormir, gente. Se eu não fizesse isso, eu acho que eu não iria embora desse mundo satisfeita. Então, é uma questão de realização pra mim, tá? Enfim, é isso. Bom, do nome do canal eu já falei, porque retorna-te a ti mesmo, né? Ah, tá. E aí eu queria falar um pouquinho dos livros, assim, que começaram a me inspirar, sabe? A despertar. Então, o primeiro foi o canal, né? Afinal, quem somos nós? Depois foi ler sobre física quântica, que eu já tinha tido um pouco de oportunidade de ver sobre física quântica quando eu estava na faculdade ainda, tá? E justamente estudando física, né? Aí eles não ensinam física quântica exatamente pra gente na faculdade, não é essa que a gente conhece aí, né? Mas eu já tinha tido a oportunidade de ler um pouco e eu amei o assunto, né? E porque a máxima da física quântica, né, é provar ali pelo experimento de dupla fenda, né, que existe um observador e um criador de todas as coisas, né? E que nós também somos co-criadores da nossa própria realidade. Então, hoje eu acredito muito e eu vivo isso de fato na minha vida, tá? Quando eu me permito, né? Quando não tem resistência, porque a gente tem muita resistência para isso, para aceitar isso. Eu vou falar mais disso também aqui no canal, com certeza. Então, foi ler sobre física quântica, principalmente do Amit Goswami, não sei se é assim que pronuncia exatamente, mas é um indiano, né, um professor, maravilhoso físico, ele era um físico normal, de carreira normal, mas ele nunca se deu bem com a física, parece que as coisas não iam. E quando ele resolveu estudar física quântica, a carreira dele deslanchou. Hoje ele tem vários livros escritos, né? E ele dá palestras no mundo inteiro. Ele vem para o Brasil, inclusive, tenho muita vontade de fazer os workshops dele, ainda não tive oportunidade. Quando tiver, com certeza eu vou fazer. E assim, é muita sabedoria ali, né? E, enfim. Depois eu também encontrei com a teosofia, eu nem sabia que existia, mas eu um dia foi bem legal sobre a teosofia. Eu pedi assim para Deus que eu queria, conforme a consciência que eu tinha ainda quando estava fazendo esses estudos, eu já meditava, já fazia yoga, já estava acompanhando esse canal, já tinha lido sobre física quântica, e daí eu falei assim, mas eu acho que eu preciso conhecer melhor eu mesmo, sabe? Eu tô acessando muita coisa externa, mas eu sinto que eu não tenho muito autoconhecimento, né? Ou eu me perdi um pouco de mim nessas situações que eu passei aí, sabe? Principalmente depois do divórcio, sabe, gente? Porque no meu casamento eu sempre fui uma pessoa muito coração. O Leonino, ele é muito coração.
E a gente se entrega muito para as coisas, né? E a gente se entrega demais às vezes. E às vezes, por querer agradar os outros, a gente acaba se perdendo da gente mesmo. E em tudo isso que eu passei, eu achei que eu me perdi um pouco de mim, né? Um pouco não, muito da minha essência. Eu fiquei bem sem norte, porque eu perdi a minha identidade. E aí aqueles planos que eu fiz parece que eram uma ilusão, né? A fé estava abalada, porque eu passei coisas lá dentro desses lugares que eu frequentava que não condizia com o que se pregava, né? Então, assim, foi muito abalada. Então, a minha identidade também foi abalada, né? Então, além de eu ter sofrido uma crise existencial, passado por ela, né? Então, também foi uma crise de identidade. Então, eu comecei a me buscar de volta. E aí, um dia eu falei assim, eu queria conhecer melhor a mim mesmo, né? E aí, eu tava num parque eu morava em Curitiba, né? Hoje eu moro no litoral São Paulo, moro ali na Ilha Bela, que é um lugar lindo, maravilhoso, quem conhece. Era meu sonho vir pra cá, né? E eu vim, né? Usando o poder da cocriação. Então, eu tava lá em Curitiba ainda, e lá tem uns parques maravilhosos, né, que eu gosto pelo menos. E tava lá num parque, que é o Parque Bacaxiri, que era perto do Boa Vista, lá de onde eu morava. E eu tava sentada, eu tinha feito esse questionamento, essa pergunta, assim, um pensamento, né, com o Criador, com Deus, com o Universo, um dia antes. E aí eu fui pro parque no outro dia à tarde, eu não tava conseguindo trabalhar, fazer minhas coisas, eu já trabalhava em casa nessa época. E aí eu larguei tudo, quer saber, eu vou pro parque. Aí fui pro parque, fui lá meditar. E aí depois, um pouco antes de eu começar a meditar, daí chegou um casal assim de jovens pra mim, né? Entregando um bilhetinho e falando assim, será que a gente pode te incomodar um pouquinho, né? A gente queria falar 5 minutinhos, é bem rapidinho. Eu falei, tá, se eu ainda fui meio assim, né? Leonina, né? Já viu, né? Não gosto de ser incomodada, né? Não gosto de invadir o seu território. Eu tava ali, já ia meditar, né? Daí o casalzinho apareceu. Mas a gente, como eu sou educada, né? Daí eu falei assim, eu falei, tá, se não for passar mais 5 minutos, né? Porque eu vim aqui pra meditar, né? E eu tenho pouco tempo pra isso, então agora que eu consegui tempo e tal, não é rapidinho, se você permitir. Tá, então tá bom. Nossa, foi mais de quase 1 hora de conversa, né? Daí eu comecei a conversar com eles e contar minhas coisas e não parava. E nada mais era do que um site. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro que eu devia ter posto aqui pra vocês. Depois também eu deixo aqui embaixo pra vocês. Conhecimento, eu acho que é www.conhecimentodesi-mesmo.com.br. Eu acho que é isso, tá? E aí falava sobre a teosofia, né? Sobre duas coisas, né? Muitos ensinamentos que tem lá. É super rico a teosofia. Falava de dois, que eram os 7 corpos que nós temos. Que eu não conhecia. Eu falei, meu Deus do céu, tem 7 corpos. O gato tem 7 vidas, eu tenho 7 corpos. Eu não sabia, né? Eu fiquei assim, vislumbrada, né? E o outro foi. O que foi, gente? Que eu achei o máximo, assim, também. Ah, sim. Sobre a roda de Sansara, né? Que era um assunto super polêmico pra mim ainda. Que é a roda da vida, né? De quantas vezes a gente volta pra cá, tá? Então, pra você que tem esse paradigma e essa, né? essa crença ainda, né? E pra mim foi um choque, mas foi uma coisa que, nossa, caiu que nem uma luva, assim. Era o que faltava desse questionamento que eu também fazia, porque eu achava assim, não pode ter só uma vida. Nossa, essa consciência tão ampla que a gente tem, essa inteligência, né? Só a nossa mente é meio louca, né? Ela é meio doidinha, ela deixa a gente bem louco, né? Ela bagunça mais às vezes do que ela racionaliza muito bem, mas ela também bagunça muito a vida da gente, né? Mas será que a gente tem essa mente, essa consciência tão maravilhosa para viver uma vida só, né? Ou será que os nossos pecados, né, que igual eu costumava chamar hoje, não é mais a minha visão, tá? Mas será que os nossos karmas, vamos falar assim, então, e os nossos dharmas, a gente consegue viver em uma vida, né? Se 1 ano para Deus é como um dia, e se um dia é como 1000 anos, e se nós somos deuses também, né? Se Deus habita em nós, será que é isso mesmo? Será que a gente só vive uma vida? Eu sempre duvidei disso, né? E, enfim, né? A teosofia me ajudou a abrir esse horizonte aí, que é maravilhoso, tá? Eu vou deixar o site para vocês aqui embaixo. Quem quiser vai lá e pesquisa. Eu
amei. Eu queria ter tempo para estudar mais teosofia, mas eu só assisti todos os vídeos que estavam nesse canal e eu não consegui ler os livros, sabe? Mas, enfim, eu tive bastante abertura ali fez assim, puff, né? E foi maravilhoso. E depois o Poder do Agora, né? Do Eckhart Tolle. Então eu amei também, porque ele fala muito, aliás, ele fala muito sobre Jesus, né? E sobre Buda também. Ele fala muito sobre o que Jesus falava, que era você tem que viver um dia de cada vez, né? Viva o momento, viva o agora, viva no agora. Esse livro é uma fonte de sabedoria riquíssima. Quem puder ler, né? Tem áudio no YouTube, tem os áudios, né? Audiobook livres ali, né? Eu amo audiobook. Não tenho mais paciência para estar lendo, assim, sabe? Eu acho até legal, mas a vida da gente é tão corrida nesse mundão, né? Aqui o tempo existe ainda, né? Então a gente é corrido. Então tem audiobooks ali, né? E a própria Bíblia, né? Porque quando eu comecei a fazer essa busca, não pensem em vocês que eu abandonei a Bíblia, que, né? Assim, eu não consegui mais frequentar a igreja que eu frequentava, tá? Eu não conseguia. Eu tenho muitos amigos lá, é que nem família pra mim, sabe? É como se... Mas assim, não dava, gente, não fazia mais sentido, sabe? Não fazia mais sentido. Então eu continuei por um tempo, mas aos poucos eu fui devagarzinho, né? Fui deixando de frequentar, tá? E eu não sentia mais falta também, como eu não sinto falta até hoje, porque eu acredito que Deus ele habita dentro da gente e a gente tem que se acessar pra gente poder encontrar ele. A partir do momento que você começa a se acessar, né? Seja por meio da meditação, do yoga, dos seus estudos, de silenciar a sua mente e ouvir o que Deus tem para falar para você, o que aquela vozinha lá dentro da sua consciência tem para falar para você. Por que você precisa de alguém para dizer para você? Não que nós não precisamos do conhecimento uns dos outros, tanto é que eu tô aqui dividindo o meu com você, as minhas experiências. Não é disso que eu tô falando. É que para que quem se ensina é o próprio Deus que está dentro de você. O próprio né, no cristianismo a gente chama de Espírito Santo, né? É o próprio Espírito Santo de Deus, né? Ou a centelha divina, ou o teu eu superior, ou o teu mental superior, tem tantos nomes, gente, tá? Usa o que você quiser, tá? Aqui não tem cunho religioso, eu não vou puxar para lado nenhum, né? Aqui é para abrir a consciência, tá? Abrir a nossa... expandir, tá? Para ver, para você depois, quando você sair daqui, chegar lá do outro lado, você não tomar um susto e não se preparar. Ou se preparar de forma errada, como muita gente está fazendo, e depois vai ter surpresa. Na Bíblia também fala, né? Que muitos terão muitas surpresas, né? Quando aquele dia chegar, que é o dia do nosso desencarne, né? Da gente ir daqui para lá, né? Para o outro mundo. Então a gente precisa estar preparado, a gente precisa saber, ter uma ideia pelo menos de como, do que a gente tem que fazer aqui, qual que é o nosso papel aqui nesse mundão, né? Pra gente não ser pego de surpresa, né? Viver uma vida inteira, às vezes em vão, né? Sem cumprir com o nosso papel aqui. Então, gente, eu acho bem sério, assim, sabe? Levar essas coisas bem a sério, né? Dê oportunidade pro que é diferente chegar até você, tá? Porque Deus, ele não cabe dentro de uma caixinha, de uma placa de igreja. Ele não cabe. Ele é muito complexo. Você querer reduzir Deus a uma placa de igreja ou uma caixinha, uma forma e dizer assim, entra aí que aqui tem Deus e fica aí, você tem que ser desse jeito aí, é esse padrãozinho aí, tá? Eu acho muita pretensão, muita prepotência, tá? O universo, ele é enorme. Vou falar disso aqui também. O universo é enorme. O cosmos é enorme. O que a gente sabe? Muito pouco. A gente precisa se abrir mais para aprender mais, gente. Sabe? A gente precisa expandir mais. É para isso que a gente veio aqui, tá? E não é só você com você, porque agora eu despertei, porque agora eu sou bonzão, porque agora eu sou melhor que todo mundo, porque agora as religiões para mim não servem. Não é isso que eu tô falando. Não é disso. Não vim aqui para desmerecer ninguém. Tanto é que no início do vídeo eu comecei falando que muita coisa do que eu sei hoje, do que eu vivi hoje, foram as experiências por esses lugares que eu passei. Só que eu tô dizendo que não é só isso.
A realidade não é só essa, tá? Quer saber se é ou não? Permita-se, faça o que eu fiz. Passe por cima dos seus paradigmas, quebre eles, as suas crenças que te limitam, né? O cabresto que fica aqui e não quer deixar a gente, a viseira, né? Que não quer deixar a gente virar para olhar para nenhum lugar. Tira isso e se permita a ver coisas novas. Você vai ver os horizontes que vão se abrir e como você vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. Você não vai deixar de ter problemas, você não vai deixar de carregar os seus karmas, digamos assim, né? Ou seus pecados, como queira, né? As suas melecas, né? As merdinhas que a gente faz. A gente não vai, porque a gente é humano, entendeu? Enquanto a gente estiver aqui, é assim. Tem, tá? Sombra e tem luz. Tem erro e tem acerto, tá? Como você queira falar. Mas você vai ter uma vida mais leve, você vai se culpar menos, você vai carregar. Lembra que Jesus falava? O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você está no lugar que você está se sentindo, ou numa posição, ou numa fase que você está sentindo que o fardo está carregado demais, que está pesado, a cruz, né? Que está pesada demais, que você não está conseguindo, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, mas a gente não vai poder ter ajuda a vida inteira, né? Como Jesus teve ajuda por um tempo, depois ele teve que continuar. Então, se ele não conseguisse, ela não tinha sido dada para ele, tá? Assim como a nossa também. Então, se você não tá conseguindo carregar, alguma coisa tem aí, alguma coisa tem de errado. Não é o fardo certo, não é o teu que você tá carregando, é o de outras pessoas ou de alguma instituição aí que tá querendo colocar em cima de você ou alguém, não sei, ou alguma crença tua, tá? Então, cuida. Se tá pesado demais, se tá difícil demais, é porque não é teu. Solta isso e se abre pro novo, tá? É só um conselho, tá? É só um conselho. Bom, gente, é isso. Ah, tá. E qual que é a minha máxima, então, agora, pra gente finalizar, tá? Que, nossa, já vai dar 1 hora de vídeo, gente, eu nem percebi. A minha máxima hoje, de conhecimento, eu vou resumir aqui pra vocês, no que eu cheguei, assim, nas respostas que eu tive, tá? Que eu procurava, que eu perguntava, né? E eu tive, tá? Pra daí vocês entenderem do que o canal vai tratar, assim, do que eu vou querer trazer aqui pra vocês, né? Pelo menos é a minha intenção, né, gente? Espero que eu tenha força e determinação pra isso. Deus é o todo e tudo que há, né? E essa premissa eu trouxe do livro Kybalion, que também foi outro livro, mas não foi um livro iniciático para eu chegar nesses conceitos que eu tive, né? O Kybalion, ele é um pouco difícil de interpretar, tem até algumas pessoas que dão cursos dele ou têm vontade de fazer, mas enfim, como a Bíblia também é uma linguagem rebuscada, a gente estava acostumada, né? E eu li a Bíblia várias vezes inteira, tal e tudo, né? Então, o Kybalion para mim não foi tão assim difícil, mas assim, não foi ele, mas ele responde muito disso que eu tô falando. Deus é o todo e tudo que há. A segunda premissa, a segunda máxima, na verdade, né? Deus está em nós e a nossa consciência, que é o divino, tá? Então, Deus, ele habita dentro de nós. Ele não tá lá na igreja fulano de tal, ele não tá lá no centro budista não sei das quantas, ou lá no centro espírita. Deus, ele tá dentro de nós, né? Tem uns que chamam de centelha divina, tem outros que chamam de o Espírito Santo, o eu maior, o eu superior, o mental superior, que mais? A própria consciência, como a ciência tem chamado, a alma, né? Enfim, mas ele habita dentro de nós. E se você quiser acessar ele, você tem que se interiorizar, você tem que se voltar para dentro de você, voltar para a sua essência. Por isso que lá no canal, na capa, tá escrito lá: volte-se para você mesmo, volte-se para a sua essência, descubra um novo universo dentro de você, tá? Porque Deus deixou esse universo aqui dentro pra gente desvendar. E a gente tá jogando ele fora e não tá fazendo isso direito. E o universo é infinito para dentro e para fora do que vemos e conhecemos, tá? E isso eu não vou nem começar a falar aqui agora. Mas tem gente que fala: será que o universo é infinito? Será que não é? Não sei o que, nem é. Eu tive uns insights aí de alguns canais do YouTube, outros youtubers também que falam bastante sobre isso, né? De alguns documentários que eu vi, né? Livros. E sim, o universo, eu tenho para mim, sim, que o universo ele é infinito, para fora e para dentro de tudo que a gente vê, tá? Isso a gente vai discutir aqui no canal para frente. Sim, existe alma, né?
a quarta premissa, a quarta máxima, então, existe alma, que para mim ela é a própria consciência, é a nossa consciência, tá? Aquilo que fala dentro de nós, que é o próprio Deus em nós. E ela está sim, ela existe após o desencarne. A nossa consciência ela é eterna, né? Que é o que a física quântica tende a dizer, que nós continuamos, né? O celular tá entortando aqui de novo. Deixa eu arrumar aqui, né? Que nós continuamos, a nossa consciência continua. O nosso corpo morre, mas a nossa consciência ela continua. Nós somos eternos e podemos voltar aqui quantas vezes nós precisamos e nos propomos, isto para propósitos nossos ou maiores, dependendo do nível de consciência que estivermos na vida espiritual. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, uma das coisas que eu perguntava é se existe reencarnação. Então, hoje, para mim, isso é uma coisa muito tranquila de dizer que sim, tá? Eu já tive sonhos lúcidos de outras vidas, de vidas passadas, que eu não levava a sério, né? Eu tinha muito quando eu era adolescente ainda, criança e adolescente, depois de adulta também, tá? E eu não levava isso muito a sério, eu comecei a prestar atenção melhor nisso depois de alguns insights que eu tive e de alguns estudos que eu fiz, como por exemplo da teosofia da Roda de Sansara, tá? Então, a gente pode voltar aqui, deve ter um limite para isso, como a Roda de Sansara lá estipula, tá? Que é o limite da evolução do nosso espírito, digamos assim, tá? Mas tem outros conhecimentos em volta disso também, que pode ser mais ou menos. E que nós voltamos sempre para propósitos da nossa vida, né? Ou para a gente aprender alguma coisa, para a gente evoluir, né? Para uma próxima fase, um próximo patamar, ou em algum ponto específico, resolver alguma coisa que a gente deixou sem resolver, né? Ou a gente volta com missão, com propósitos maiores. Agora eu já resolvi os meus karmas, já tive as minhas lições kármicas, eu vou falar disso melhor também aqui. E eu tenho agora que ir lá e ajudar, né? Ajudar aquilo lá a melhorar, né? Tenho que ir lá. Tudo que eu aprendi, eu fui lá, eu desfrutei de uma vida, né? De tudo que tá lá. E agora eu preciso voltar lá e ajudar as pessoas, né? Ajudar a humanidade a evoluir, a raça humana, enfim, tá? Então pode ter todos esses casos. Mas sim, é uma máxima para mim que a gente volta para cá sim, tá? E tem mais além disso, né? A gente não volta, não é assim uma vida depois a outra, né? Isso acontece tudo ao mesmo tempo aí, né? Pelos últimos conhecimentos que andam rodando por aí. Mas isso a gente vai falar pra frente, tá? Você é o criador da sua realidade e o limite é o propósito maior da criação. Então, só voltando ali um pouquinho no anterior, que eu perguntava se foi eu que pedi para vir para cá, ou se eu vim obrigada, né? Porque se a vida era tão difícil, como eu achava que era antes e tudo tal, aquele peso, né? Aquela carga, por que eu vim para cá? Fui obrigada a vir, eu sou obrigada a ficar, e se eu quiser ir embora, né? E tal. Então sim, né? É a gente que se propõe a vir para cá. O plano de vida é nosso, né? O universo, gente, ele é amoroso. Deus, ele é amoroso. Não é nada imposto, tá? Não é uma coisa que é sob pressão. Fica a teu critério. Mas ele tem um plano maior. E você precisa se alinhar com o plano maior, que é da criação, da inteligência que te criou, tá? Então, assim, chega no momento em que o livre-arbítrio que fala que a gente tem, ou aqui nesse mundo, ou lá no outro, nós temos sim. Só que você acaba chegando à conclusão de que você precisa servir o plano maior. Porque se você servir o plano maior, você sempre vai estar em luz, né? É melhor do que estar nas trevas, que agora eu já não sei mais como, não conheço mais por trevas, né? Mas isso também é outro assunto para depois. Mas é melhor você estar na luz, é melhor você estar alinhado, né, com o teu Criador, com essa consciência maior de criação, porque você sempre vai estar protegido, respaldado, tá? Então sim, a gente pede, a gente tem um plano de vida que a gente traça antes de vir para cá. Tá? Essa é a minha outra máxima, né? E a gente é criador da nossa realidade porque nós somos filhos do Criador, né? E agora eu vou chamar de centelha, tá? Essa centelha divina que foi deixada dentro da gente, né? Que é a nossa alma, a nossa consciência, o nosso eu maior, o nosso mental superior, que nos orienta na nossa vida espiritual quando a gente se abre para ela.
ela nos permite, ela nos dá esse poder de criação, né? Lembra que Jesus falava, vós sois deuses. Lembra que ele falava que se você tiver fé como um grão de areia, você tira a montanha daqui e coloca para lá, né? Como um grão de mostarda, desculpa, não, um grão de areia. Tô mudando a palavra, né, do Criador. Mas a palavra, um grão de mostarda, né? Se tira a montanha daqui e precipita ela para lá, né? Então, é disso que ele estava falando, tá? Só que ninguém fala isso, tá? O poder está sobre na mão de Deus, é só Deus que cria. Não, você é responsável, tá? O teu sentir, o pensamento cria, né? Falam muito por aí os gurus aí da área de, né? Enfim, tem muitos estudos aí que falam, né, sobre cocriação. Mas eles falam assim que o pensamento cria, mas não é só o pensamento, o sentimento. Você sentiu alguma coisa, você já está criando, tá? Eu também pretendo falar disso mais aqui com mais propriedade. Mas sim, a gente é responsável por tudo que está à nossa volta. Tudo que está à sua volta, pode ter certeza que foi você que sintonizou com isso e trouxe para a sua vida, tá? Esses eram os meus argumentos, né? Ai, por que a vida é tão difícil? Por que é difícil? Porque você é difícil. Se você é difícil, a vida vai ser difícil. Se você é uma pessoa light, fácil, tranquila, a vida vai ser light, fácil e tranquila. Então, tudo tá aqui, tá? Tá no seu nível de consciência. Por isso que a gente precisa expandir ela, pra gente ter uma vida mais leve, tá? Porque senão você se mata antes da hora, que é o que muita gente faz e acontece, tá? E eu já pensei em fazer várias vezes, gente. Tá? Então, assim, é sério, tá? E se você tá aí e você já pensou em fazer isso, começa a levantar, com perdão da palavra, a bundinha do banco e ir atrás de conhecimento de si, tá? Pra você não fazer e nunca mais pensar em fazer isso, tá? Porque quem atrai os problemas pra gente é a gente mesmo. Quem torna a nossa vida difícil aqui é a gente mesmo, por falta de conhecimento. E também o Senhor falou, e o meu povo sofre por falta de entendimento, né? Deus fala isso lá na Bíblia, né? E sim, existem outros mundos e seres que não somente nós, né? Era outra coisa que eu perguntava também, né? Ai, OVNI existe. Ai, meu Deus. E não é nem isso, eu não me preocupava com o que a mídia dizia. Eu sempre olhei os meus pensamentos, a minha dor que eu tinha, as respostas, elas vinham sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Só que por causa do que estava fora, né, do padrão de pensamento fora, eu me limitava a buscar o que estava dentro de mim, sabe? A investigar se era verdade ou não. E uma premissa que eu tinha para pensar nisso era, meu Deus do céu, o cosmos é enorme, né? Só a nossa galáxia é enorme. A Terra é um grãozinho de areia, né? Eu pensava. Eu falei, então como que só tem a gente? Olha só, para dentro do mar, eu tive a oportunidade de fazer mergulho, por isso que eu vim para Ilhabela, porque eu amo mergulhar, tá? Não terminei todos os meus cursos ainda, mas se Deus quiser, aliás, se Ele permitir, porque querer Ele quer, que a gente seja feliz, né? Então eu pretendo terminar eles ainda. Quando eu entrei no fundo do mar, aí acho que 15 metros, 20 metros lá, me parece que eu consegui ir, tá? Que era o que o meu curso permitia, no curso básico que eu fiz. E eu vi o tanto de espécie diferente, gente, que tem lá embaixo, que a gente nunca viu, que é estranha. E tá aqui, nesse mundo. E tá lá embaixo, que é um outro mundo. O fundo do oceano é um mundo à parte. Pode pesquisar lá que você vai ver. Tem umas criaturas loucas lá, né? Grande, pequena. Tem peixe de um olho só, entendeu? É tudo, tem umas coisas bem loucas lá, diferente do que é o normal, tá? Então, se lá dentro, aqui nesse mundo, já é bem complexo e diferente, você imagina o que não tem nos outros planetas por aí. Entendeu? É só que a gente não tá aberto para isso. A gente tem muita barreira, muita venda, a gente não quer tirar a venda. A gente tem medo do desconhecido. Tá? E a mídia, ela super ajuda, né? A botar medo, né? Os filmes de ficção, né? Os ETs nunca são bonzinhos, eles sempre são terríveis. Bom, se tem um filme que um ET é bonzinho, tem 30, 50 que eles são maus, né? Então, presta atenção no que a mídia coloca aí,
tá? Como tem filme de ficção que hoje, né, que antes era ficção e hoje está sendo realidade, é verdadeiro, né? Parece que foi um aviso, né? Ou foi, né? Também tem muita coisa que eles colocam para amedrontar. Então, abre o olho e começa a prestar mais atenção. E não ficar com essa arrogância de que aqui a gente é esse mundinho, esse grãozinho de areia, e que Deus é só pra gente. Só existe a gente, mais nada, né? É isso, gente, tá? Tô terminando, já deu 1h10. Eu nem sei se o pessoal vai assistir tudo isso, tá? Mas enfim, é a mensagem que eu queria deixar. E assim, se isso fez sentido pra você, né? Curte aí o canal, esse vídeo, né? Continua aí, tá? Eu vou tentar gravar um vídeo por semana. Vamos ver se eu consigo agora no início, porque eu tenho outras atividades, né? Não é só o canal. Eu tô começando esse canal, né? Por uma questão pessoal minha, né? Como eu já expliquei pra vocês. E quero levar bem a sério, tá? É um compromisso que eu vou ter. Mas assim, se fez sentido, né? Continua, né? Procura. Tem esses 2 sites, eu vou deixar os livros aí também que eu já li, né? E outros também que eu li, se eu lembrar, vou colocar aqui para vocês, tá? Se abra para o novo, começa a buscar se tudo isso que eu falei faz sentido, se você se identificou com algum desses assuntos, né? Começa. E não só o meu canal, tem outros também por aí, sabe? E até pretendo indicar para frente também para vocês, que falam sobre outros assuntos ou com outros pontos de vista também, né? E a ideia aqui não é doutrinar ninguém, não é... Não, sabe? Até porque eu sou leonina, eu detesto que alguém me puxe pelo braço e me queira controlar a minha forma de pensar, ou de ser, ou de falar, ou, enfim, de viver, né? Mas eu sempre fui aberta para novos conhecimentos e cada vez mais que eu me abria para novos conhecimentos, né? Para opiniões diferentes, pessoas diferentes, realidades diferentes, sempre eu cresci como pessoa e espiritualmente principalmente, tá? Porque Deus, ele é tudo em todos. Ele é em todos, ele está em todos. O mesmo Espírito que habita em você, essa sua inteligência, consciência, essa sua centelha divina que você tem aí, ou o seu Espírito, né? Que se comunica com o Espírito Santo de Deus que está aí, o seu eu maior, o seu mental superior, que seja, do que você queira chamar, né? Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem, inclusive os animais, as plantas, todo mundo tem vida. Tudo que tem vida tem Deus, tem criação, tá? Então, vamos começar a olhar mais para isso, tá? A gente não é sozinho, separado, repartido. É claro que nós temos a nossa individualidade, por isso que a gente veio como seres humanos, né? Porque foi uma consciência dividida em várias, né? Uma consciência que dividiu em várias, para que Deus fosse manifesto em nós, cada um à sua maneira, porque Ele se alimenta das nossas próprias experiências para evoluir a raça humana, tá? Não só nós, mas o universo em si, geral, né? Porque ele é Deus de todo, criação é o todo, né? Então, deve ter muito mais coisa por aí que já é bem mais evoluído, talvez outras que menos, não sei. Vamos indo aqui nos conhecimentos, né? Aos poucos, né? Mas, gente, todo mundo é igual, tá? Todo mundo é igual. A diferença é que alguns já têm mais consciência, já passaram por mais fases e já têm a sua consciência mais elevada, e outros menos. É só isso. Mas o bicho que está em nós, o humano, tá? Ele é o mesmo. A gente erra e acerta o tempo todo. Quem já tem uma consciência mais elevada, ele vai ter valores maiores, ele não vai estar aqui só para ele vai estar aqui para ajudar, né? Tipo uma Madre Teresa de Calcutá, né? O Jesus, né? Mas eles mistificam muito, né, Jesus, né? E eu não tô aqui para falar mal nem bem disso, eu enxergo de uma outra forma hoje, tá? Mas esses seres iluminados que vêm para cá, porque eles já têm consciência muito elevada e eles vêm já com a missão de ajudar e eles dão a sua vida se for necessário, por isso, tá? E outros vêm já com a missão, mas no sentido de permanecer, né? De não precisar dar a vida, mas mostrar que a gente pode resolver várias questões de forma em paz, né? Com serenidade, com harmonia, não com guerra, não com destruição, como é feito hoje ainda, tá? Então, são consciências mais elevadas, né? E um ladrão,
uma pessoa que mata, que estupra, ela não é melhor e nem pior que a gente. Tira isso da tua cabeça, tá? Ele tem o mesmo direito que você, de salvação, de uma vida de abundância. Deus ama ele do mesmo jeito, tá? E isso é uma coisa que eu aprendi lá nas religiões, tá? Isso é uma coisa muito certa que é pregada. Então, o que é certo, a gente tem que... O que é válido, a gente precisa, né, maximizar isso. E o que não é, a gente descarta, não serve mais para mim. Mas o que é, a gente tem que enfatizar. Isso é uma coisa que eu aprendi desde criança, que a gente é tudo igual, tá? Então, vamos olhar para o mundo com outros olhos, de uma forma mais ampla, de uma forma mais, sabe, mais inteligente, mais amorosa, mais consciente, tá bom? Ó, eu vou terminar deixando para vocês aqui um insight que eu tive, tá? Sobre a questão de consciência, de expansão da consciência. O Einstein, né, ele disse, que já é muito conhecido isso aqui de vocês, né, muito clichê, digamos assim, que a mente, né, que se abre para o novo, né, para uma nova ideia, ela nunca mais voltará ao seu tamanho original. Aí eu pensando nisso hoje, né, antes, quando eu estava preparando o roteiro para esse vídeo, eu expandi essa frase aqui do Einstein, né? Eu Einstein, tá? Eu Einstein agora. E eu escrevi assim, né? A consciência que se expande para novos aprendizados, ela nunca retornará ao seu estado original. E jamais, a partir de então, se quedará por barreiras mentais humanas que a impeçam de expandir mais e mais. Pois assim como o universo, nossa consciência é infinita para dentro e para fora de nós. Fique aí com essa reflexão para vocês. Então, por isso que eu acho importante, né, gente? Então, antes da gente sair aí conhecendo outros assuntos, expandindo, né, outros interesses nossos, então é melhor a gente aprender a se conhecer primeiro, né? Quem realmente nós somos, porque quando a gente conhece, né, quem nós somos, nós vamos saber o que nós viemos fazer aqui, para que nós estamos aqui, colocados nesse mundo, tá? E as nossas decisões vão ser melhores, a nossa vida vai ser melhor, vai ser uma vida mais orientada, mais alinhada com o nosso eu interior, né? Com essa inteligência maior de criação, com o fluxo do universo, tá? E você é importante, eu coloquei aqui, olha, sim, você é muito importante. Você não veio aqui à toa, tá? Então, se tem alguém aí também se sentindo menos importante, tá sendo subjugado pela vida, ou, enfim, né, se sentindo desprezado, desvalorizado, desmotivado, né? Eu senti, né, eu tive esse insight, depois eu senti de escrever, eu vou ler só para você, não para ser mais rápido, tá? Sim, você é muito importante. Você não veio aqui à toa. Você é a mais bela das manifestações do Criador Eterno nesse mundo. E essa inteligência não é sem ponto e sem nó, né? Essa inteligência de criação maior, né? Ela é uma inteligência maior, soberana. E se você está aqui é porque veio para algum propósito maior, né? Que não somente essa vida corrida, cotidiana, de ter, né? De fazer, de ser algo apenas para sobreviver ou por algum status, tá? Mas sim para contribuir com a evolução humanitária. Então, sim, você é importante, nós somos importantes e nós temos um valor imensurável para essa inteligência maior que nós chamamos de Deus, né? De criação, tá bom? Beijo e até mais.